Bem, pessoal, deu um problema na internet. Aqui em casa deu um problema. Não sei se é na própria Jaganet ou se é no meu roteador aqui. Ok. Temos aqui algumas pessoas, né? Infelizmente caiu mesmo. Sejam bem-vindos aí. Nós estamos fazendo o nosso estudo da escola dominical, baseado lá no texto lá de Lucas 24, do versículo 44 a 49, e nós já falamos sobre a palavra metanoia, que o centro da mensagem do Evangelho é metanoia. É chamar, conforme o versículo 47, Jesus falando, né, que se pregue o arrependimento em todas as nações. Isso é nação, etné. Nós já vimos, eu estou retomando aqui, gente, porque a internet caiu. E eu não sei o que é, se é meu celular, o que foi. Mas pelo menos o celular não vai cair hoje não, porque o Evander deu uma ideia boa. Está funcionando a ideia do Evander, né? A ideia é colar com durex, é o que eu fiz. Vamos lá, vamos tentar dar continuidade, né, a nossa live. Eu estou aqui tentando aí com a internet. Muito bem. Vamos lá. Então, a globalização realmente, ela, com a internet, ela tem ajudado o Evangelho a prosseguir na pregação para o mundo inteiro. Lembrando que o último sinal do fim da volta de Jesus é a pregação do Evangelho. Quando esse Evangelho for pregado em todo o mundo, então virá o fim. Foi o que o nosso Senhor Jesus Cristo nos falou. O Brasil, só para ter uma ideia, é que o Evangelho precisa ser pregado, o arrependimento precisa ser pregado a todas as nações. Mas o Brasil, só o Brasil tem mais de 300 nações, no sentido bíblico, que é etnê, que é língua. Quando Jesus fala para pregar o Evangelho a todas as nações, ele está falando de língua, a todas as línguas. Então, no sentido, o sentido de nação bíblica, o Brasil são mais de 300 nações, porque nós temos mais de 300 povos indígenas no Brasil, são mais de 300 dialetos diferentes. Então, a entender quando Jesus fala que se pregue o arrependimento a todas as nações, começando de Jerusalém, o que ele está dizendo com isso, né? Verdade? Então, vamos prosseguir, porque nós estamos falando que da mais sublime de todas as missões, que é pregar o Evangelho, o arrependimento a todas as línguas. Agora, o interessante, uma segunda consideração aqui, é a questão do que é arrependimento, né? O que é esse arrependimento, metanoia? Nós vimos lá no primeiro vídeo que caiu, Jesus falou para pregar o Evangelho, né, a todas as nações. Ele falou para pregar o arrependimento. A palavra arrependimento
ela vem de metanoia. Metanoia significa uma mudança na mente, uma mudança que vai gerar uma mudança no comportamento, uma mudança na maneira de ver o mundo, uma mudança na maneira da fé, da cosmovisão, e muda tudo. Começa mudando aqui dentro. O arrependimento é aqui, no coração. Então, o arrependimento, a metanoia, gera conversão. O indivíduo está indo por um caminho, ele converge para o outro caminho. É o arrependimento que Jesus manda pregar. Mas arrepender de quê? Porque a mensagem central do Evangelho é o arrependimento. Arrepender exatamente de quê? De que eu preciso arrepender? E ele fala, arrependimento para a remissão de pecados. Será que é arrepender de um pecado que eu cometi ontem? Eu ofendi minha esposa, né? Eu passei mal, estou passando mal com aquilo. Será que é isso que Jesus está falando? É claro que não. Evidentemente que não. O arrependimento que ele manda pregar aqui é uma mudança de caminho. Se eu estou seguindo num caminho que está o caminho de rebelião, se eu estou seguindo um caminho que eu sou o dono da minha vida e vivo da maneira como eu quero viver, faço o que eu quero fazer, esse é um caminho que está longe do Senhor. Arrependimento é exatamente sair desse caminho e converter-se ao caminho do Senhor. O caminho do Senhor significa submissão a Ele. O caminho do Senhor significa deixar aquela orientação de vida que eu tinha, seja religiosa, seja moral, seja econômica, seja o que for, seja política, seja do que for, é deixar e voltar-se para a orientação do Senhor. Por isso é que todo o arrependimento para a vida eterna implica em submissão a Cristo, em deixar os caminhos que eu seguia na vida, de conformidade com a minha cabeça, com a minha orientação, e voltar-se para o caminho da submissão a Cristo. E é por isso que ele fala e deixa muito claro: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, esse é o arrependimento. Ele não está falando aqui no versículo 47, quando ele diz, né, que se pregue o arrependimento a todas as nações. Não é arrepender ali porque eu furtei alguma coisa, ou porque eu feri alguém, falei uma palavra dura para outro. Não, isso daí vai entrar no pacote. O Espírito Santo, Jesus falou que ele vem convencer o mundo do pecado. O que é convencer do pecado? Depois ele fala, ele vem convencer o mundo do pecado, do juízo e da justiça. O que é o pecado? Ele diz, do pecado, porque não crê em mim. Qual que é o pecado que eu preciso arrepender? O pecado que eu preciso arrepender é que até agora, quem tem governado a minha vida, conduzido as minhas ações, o meu estilo de vida, a minha maneira de viver, é o meu ego.
E atrás do meu ego é Satanás. Ainda que uma pessoa vire e diga assim, mas eu sou ateu, Satanás para mim nem existe. Aí é que ele está por detrás mesmo. Então, esses pecadinhos que a gente comete é por causa do estilo de vida. Quando se diz que tem que se arrepender para a remissão dos pecados, é porque quando eu estou nesse estilo de vida em que o meu ego governa, eu estou num estado de rebeldia. Eu preciso me submeter a Cristo e recebê-lo como Senhor da minha vida. Senhor. Não é aquele Senhor que eu viro e digo assim, ô Senhor Manel, ô Senhor João. Não. A palavra Senhor, na Bíblia, Kyrios, significa dono, de escravo. Então, submeter-se a Cristo é se tornar servo da vontade dele. É anular a minha vontade. E é doravante a vontade dele sobressair sobre a minha. É esse o arrependimento que ele manda pregar a todas as nações. Porque essa metanoia, essa mudança de mente, ela continua, ela gera conversão, abandono desses estilos de vida, ainda que não seja um estilo de vida na prostituição, no crime, nas drogas, né? Mas qualquer estilo de vida em que eu não estou submisso a Cristo é um estilo de vida de rebeldia. A questão do pecado aqui, que o Espírito Santo vem convencer do pecado, como ele mesmo disse, é porque eu não quero me submeter a Cristo, eu quero viver segundo a minha cabeça, ainda que eu seja religioso. Está cheio de gente dentro das igrejas que nunca se submeteram a Cristo como Senhor e como Salvador. Eles não vivem uma vida depravada, mas não estão submissos a Cristo e não querem se submeter e acham que submeter-se a Cristo é fanatismo. Percebem isso? O que é o pecado que precisa arrepender? Porque no momento em que se submete a Cristo, aqueles pecadinhos, que eu ofendi minha esposa, que eu não paguei a dívida, que eu cometi isso, cometi aquilo outro, aqueles pecadinhos vão sendo abandonados. Dentro do pacotão da rebeldia, eles existem. Mas no momento em que eu me submeto a Cristo, eles vão sendo abandonados. Então atentem bem que Jesus disse, né, que no nome dele é necessário que se pregue, no versículo 47 aí de Lucas 24, que é o texto básico da nossa escola dominical, que em seu nome que se pregue o arrependimento, a metanoia, né, a mudança de mente, e a remissão dos pecados em todas as línguas. Onde houver uma língua diferente, um povo diferente, a conclamação ao arrependimento ou a submissão a Cristo como Senhor e Salvador precisa chegar. Então, por aqui nós vamos depreendendo o seguinte, pelo menos 4 questões. Primeiro, o evangelho verdadeiro, ele não é evangelho de prosperidade terrena. Esse aí é um evangelho falso. É um falso Cristo. O que é evangelho de prosperidade terrena? É um evangelho que diz, né, prega para as pessoas que Deus, a vontade de Deus é que ela seja rica, é que ela tenha muita saúde e é que ela viva com longevidade de vida aqui na terra.
Isso não é o evangelho do arrependimento. Destoa completamente do evangelho do arrependimento. Esse evangelho, ele só fala de promessas e bênçãos. As campanhas das igrejas que pregam esse evangelho, elas vivem apresentando um Cristo que quer dar para a pessoa prosperidade econômica, prosperidade na saúde, doença de jeito nenhum, e longevidade. Mas não tem nesse evangelho aqui nenhum espaço para arrependimento. Não tem espaço para arrependimento. Então, como é que nós podemos aceitar um evangelho de prosperidade? Dessas igrejas que só pregam que Jesus quer dar, que Jesus quer enriquecer, que se tiver fé vai recuperar isso, vai crescer aquilo, só fala da prosperidade na terra, mas não chama o povo para o arrependimento. Sabe o que vira isso? Isso vira igreja de pessoas velhas, pessoas que não passam pela conversão, são os velhos homens, igrejas de velhos homens, em que não há arrependimento de pecado, do pecado. O que ele está dizendo aqui é que se pregue o arrependimento, a metanoia, a todas as nações, para o perdão dos pecados. E é o que a gente está levantando aqui, nessa segunda consideração, que o evangelho de Jesus jamais será evangelho de prosperidade terrena, e muito menos o outro evangelho que está sendo pregado aí, que é o evangelho da autoajuda. Você tem chegado em muitas igrejas, pastores na internet, eles só pregam evangelho de autoajuda. Autoajuda. O evangelho deles só fala de receita para ser feliz, receita para ter um bom casamento, receita para ter prosperidade, receita para ter 5 passos para conseguir sucesso na vida. Enfim, são evangelhos de autoajudas. 3 passos para ter uma vida sempre feliz, 5 passos para estar sempre sorrindo para as pessoas. Mas não falam de pecado. Não falam de submissão a Cristo. Não falam de mudança de vida. Não falam de metanoia. Não falam de conversão. E não querem falar disso. Assim como a turma do Evangelho da Prosperidade não quer falar de arrependimento e mudança de vida, sabe por quê? Porque as igrejas ficariam vazias. Não é interessante para eles pregar o que Jesus mandou pregar aqui. Olha, Lucas, que é a mensagem central do Novo Testamento. Lucas 24, 47. Que se vá a todas as nações, se pregue o arrependimento para o perdão de pecados. Nem se fala de pecados. Não se fala para a pessoa que ela está debaixo da ira de Deus. Não se fala a ninguém que o evangelho está sendo pregado, todo aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê continua debaixo da ira do inferno. Não, vai falar isso com as pessoas. Está aqui em João capítulo 3. Eu vou até ler esse texto aqui, está pertinho aqui, olha. Veja bem, dentro do contexto que eu estou falando, está lá em João, no capítulo 3, deixa eu ver aqui, lá no finalzinho, no versículo, muito bem, versículo 36, fala assim, aquele que crê no Filho, quer dizer, aquele que obedece o Filho, que se submeteu ao Filho, que a palavra crer na Bíblia significa submeter-se, render-se. Então, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê, quer dizer, aquele que não se submete ao Filho,
aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Quem tem a tradução aí da Sociedade Bíblica do Brasil, não a corrigida, mas a atualizada, ela vai dizer exatamente: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que continua rebelde ao Filho não verá a vida. Então, crer é o contrário de continuar rebelde. Crer significa submeter-se. Não crer significa continuar no pecado. Quer dizer, eu sou o dono da minha vida e vivo como eu quero. Vivo conforme a minha cabeça. O que der na cabeça. Ninguém faz minha cabeça. Eu sou o dono do meu nariz. Olha, eu também já fui dono do meu nariz. Até os 16 anos. Mas de lá para cá, Jesus é o dono do meu nariz. Jesus é que faz a minha cabeça, porque eu já me submeti a Ele há muitos anos. Deixei a rebelião. Deixei o estado de rebelião. O que Ele chama de pecado. É que eu preciso converter desse estado de rebelião, de autocondução, para a submissão. Então, o arrependimento aqui não é, o evangelho do arrependimento não é o evangelho da prosperidade. Esse não é bíblico. Não é o evangelho da autoajuda, também que muitas igrejas estão adotando. Não falam mais de pecado, não falam mais de novo nascimento, não falam de mudança de vida, não falam de inferno. Inferno? Ué, pode falar disso não. Jesus falou mais de inferno do que de céu nos evangelhos. E nos advertiu para que nós não venhamos cair no inferno. O evangelho de Jesus está cheio de fala aqui sobre o inferno. Ele fala muito. Onde o bicho não para de comer. Não é isso? Onde há ranger e dores, ranger de dentes, choro, onde o fogo não se apaga, inextinguível, fornalha. Jesus falou de inferno em grande parte do seu ministério. Mas tem muita igreja que não pode falar de inferno, não cabe falar de inferno, porque o inferno pode assustar as pessoas, não é isso? O evangelho do arrependimento para a remissão de pecados também não é o evangelho de revolução social. Tem muita gente confundindo, o evangelho de revolução social, como por exemplo a teologia da libertação, que pregava que a libertação que Jesus quer dar é uma libertação da opressão social. Não. É claro que Jesus quer dar o perdão para o nosso estado de pecado e rebelião, para que nós não venhamos caminhar para o inferno. Evidentemente que é o principal. Quando os homens são reconciliados com Deus através de Cristo, os outros tipos de opressões, opressão sobre a mulher, opressão sobre a família, opressão sobre o empregado, opressão social, opressão de qualquer natureza, vão sendo quebradas pelo novo estilo de vida. Olha, uma pessoa que se submete a Cristo, que era um opressor, que era um machista, ou que era uma feminista, ou que vivia algum tipo de vida longe de Cristo, aquilo acaba para ela. É o que Paulo fala lá em 2 Coríntios 5,17, se não me engano, quando ele fala que em Cristo nós somos novas criaturas. As coisas velhas passaram, não existem mais. Eu não sou mais aquele que eu era. Então, é preciso reconciliação com o Senhor Jesus, que é o que ele diz aqui, olha, ele diz no versículo 47, que em seu nome se pregue o arrependimento em todas as nações. Eu estou falando desde o início, a palavra grega para arrependimento é metanoia, é mudança interior.
Então, quando há uma mudança de mente, vai haver uma mudança de comportamento, de visão, de cosmovisão, de tudo. Vai haver uma mudança de tudo, uma conversão do estado de rebelião para o estado de submissão a Cristo. Então, o Evangelho não é de Cristo, também não é o Evangelho de revolução social, não é também o Evangelho de remendo. Tem muita gente pregando o Evangelho de remendo. Tem muito pastor falando, vem aqui para a minha igreja, você só precisa mudar isso, isso e isso. É remendar a velha roupa. É tentar remendar o velho homem. É passar uma maquiagem no velho homem para ele ficar bonitinho. É pegar o porco e dar um banhozinho no porco, jogar um perfuminho. Não. O arrependimento que Jesus fala é radical. Se alguém quer me seguir, ele diz, negue-se a si mesmo. Submissão. Render-se em submissão. Tome a sua cruz. Assuma os riscos de seguir a Jesus, que pode dar até em morte. Já deu, muita gente já morreu por causa de seguir a Jesus mesmo. Então, o Evangelho é radical. É arrependimento mesmo. Arrependimento não é tentar, eu vou ser bonzinho aqui, ser bonzinho ali. Não, é submissão. Tem muita gente pregando esse evangelho aí do remendo, achando que porque vai mudar uma coisinha ali, vai para o céu porque vai mudar aqui uma coisinha, outra. Não, vai para o céu é quem se submeter a Cristo e se fizer uma nova criatura nele, for feita uma nova criatura nele. É esse o evangelho que Jesus está pregando. Agora, o interessante que o apóstolo Paulo, falando sobre isso, lá na sua segunda carta aos Coríntios 5, 19 a 20, ele fala assim, a saber, ele está falando sobre o evangelho do arrependimento. Ele fala, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, vos rogamos que vos reconcilieis com Deus. Olha que coisa grave. O pecado nos fez inimigos de Deus. E Deus também nosso inimigo. Mas em Cristo Jesus, Deus veio nos reconciliar, se reconciliar conosco. Na morte de Cristo, Deus que estava de costas para nós se virou de frente, disposto a nos perdoar. Agora Ele está dizendo que nós nos submetamos ao seu estilo de vida, ao estilo de vida de Deus, à vontade de Cristo, para que sejamos reconciliados com Ele. Para que não fiquemos em estado de rebeldia e rebelião contra Ele. Ah, pastor, mas eu sou religioso, desde que eu nasci, eu frequento a igreja tal. O que eu quero saber não é se você frequenta a igreja tal e tal, não. É se você já se submeteu a Cristo como Senhor da sua vida. É isso aí que é o evangelho de pregar o arrependimento. E ele continua dizendo, olha, para o perdão, né, que em seu nome se pregue o arrependimento e a remissão dos pecados, ou o perdão dos pecados. É necessário se pregar o arrependimento e o perdão dos pecados em todas as nações. Nós precisamos ser perdoados por Deus, salvos por Deus. A ira de Deus, ela só vai sair de sobre a nossa vida, a ira que manda para o inferno, quando houver essa submissão.
Aí no momento em que eu recebo Cristo como meu Senhor e Salvador e me submeto a Ele, aí de fato há o perdão e a minha culpa é tirada e a minha dívida é perdoada. E os meus crimes que eu cometi diante de Deus, os pecados que eu cometi, eles são perdoados. Só assim há salvação verdadeira para o ser humano. É isso que Jesus está falando. É isso que ele fala. Então, o assunto central das Escrituras é a salvação que Jesus dá aos pecadores. Lá em Mateus 1:21 diz, Maria, o anjo falando para Maria, que o nome do filho que viria é Emanuel, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O Evangelho é salvação para pecadores. A mensagem do Evangelho: arrependa-se do seu estado de pecado, submeta-se a Cristo. Esse é o Evangelho cristalino, esse é o Evangelho bíblico, é o Evangelho do Novo Testamento. Qualquer outro não é Evangelho, qualquer outro é falsificação. Qualquer outro me ensina que eu vou receber, que eu vou ser abençoado, que eu vou ter uma vida vitoriosa aqui na terra, que eu vou ter bens aqui na terra, que eu vou fazer isso, aquilo, outro, mas não é o Evangelho verdadeiro. O Evangelho verdadeiro que Jesus pregou e que os apóstolos pregaram é esse. É o Evangelho da reconciliação, é o Evangelho da conversão e da submissão a Cristo Jesus. Esse é o Evangelho da cruz, que precisa ser pregado a todos os povos, línguas e etnias. Esse é o Evangelho do Senhor Jesus. Hoje nós tivemos vários problemas, evidentemente, com respeito à internet aqui. Caiu 2 vezes, mas mesmo assim algumas pessoas ficaram aí assistindo. Eu agradeço a todos que estão assistindo. Eu espero que Deus tenha abençoado a sua vida e que você possa compartilhar essa palavra com outras pessoas aí, amigas suas. Eu disse lá no início, que quarta-feira nós vamos criar a sala no Facebook. É muito simples, você vai receber um convite. Quando for aquela hora, você entra lá no seu convite que você recebeu e você vai estar na sala, porque eu não sei quantas pessoas o Facebook consegue colocar na sala. O estudo bíblico vai ser então nessa sala do Facebook. Eu estou mandando para todos os amigos. Aí você entrou lá, ali você pode perguntar, conversar com outra pessoa que está ali dentro, É tipo o Meet e o Zoom, esse tipo de sala que o Facebook criou agora, tá bom? Vamos tentar na quarta-feira. Aí eu mando antes, mais ou menos 6 horas da tarde, 6h30, eu vou enviar o link no seu WhatsApp para que você possa participar do estudo bíblico. E lá, diferentemente daqui, a gente vai poder ouvir a voz de um, do outro, a pergunta que vai fazer. E é muito legal mesmo, tá bom, gente? Deus abençoe a todos, tenham um bom domingo na paz do Senhor.